Eu creio que é todo o nosso desejo. É no final da nossa jornada contemplar o Senhor para te agradecermos, ó Deus, por tudo, pela tua graça. E ali realmente olharemos para trás e entenderemos tantas perguntas que não nos foi respondidas aqui. Muitos acontecimentos veremos. Se não fosse eles, talvez não estaríamos ali. E vamos ver que a tua graça nos carregou como a mãe carrega o seu pequeno inocente em seus braços. Ó Deus, que o Senhor nos conceda força e nunca afaste de nós esta bendita graça. Queremos viver por ela, não confiamos em nós mesmos, mas nos confiamos a Ti, Senhor. Somente em Ti é que nós confiamos. Sentimos muito por não sermos aquilo que deveríamos ser. O melhor filho, a melhor filha, mas mesmo assim, Senhor, o Senhor nunca nos abandonou, nunca não esqueceu de nós, sempre está nos animando e nos ajudando. Muito obrigado. Como diz aquele hino, Tu és simplesmente maravilhoso. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Então, mais uma vez a gente está aqui com vocês, né? Apesar da minha igreja não ser aqui, ser lá em Chapecó. Mas sempre quando a gente vem aqui, temos as boas-vindas de vocês, do vosso pastor, e nós agradecemos muito o apoio que vocês têm dado para este pequeno trabalho que estamos tentando fazer em vosso estado. Espalhar, disseminar esta mensagem, o apoio que tem dado para o nosso irmão Anildo, ali está sua esposa, seus filhos. Agora, ore sempre para que Deus faça com que todo esse trabalho não seja um furo na água, mas que possa permanecer, a semente cair em genuína terra, em verdadeiros corações. Nessa noite, irmãos, eu quero ter um pouco mais de liberdade para conversar com vocês. Eu recordo que as últimas 2 vezes que eu estive aqui, parece que eu estava um tanto amarrado, né? Mas vamos ver se a gente se solta um pouco mais. Vamos ter uma conversação. Esse é o meu modo de pregar, é conversando. Agora, quando a gente conversa, ainda mais a minha maneira lenta, com calor é um convite até para cochilar, né? Mas se você vai sentir sono, fica de pé, não é certo? Ou então me pague R$50. Tá bom? É como diz o pastor Weber. Mesmo assentados, quero convidar vocês a lerem a Bíblia em Mateus capítulo 24, para uma pequena meditação. Eu tenho preocupado com o vosso pastor, com o pastor Socorro. Eles têm passado por uma certa fase, mas graças a Deus vão se recuperando. Agora que vocês saibam
que este tipo de coisa não é uma coisa que é de hoje para amanhã. Às vezes a pessoa está bem e tal, mas qualquer puxãozinho é o suficiente para retornar, porque a nossa estrutura, entende, já não é a mesma de antes, quando a gente é jovem. A preocupação, ao desgaste, e a igreja deva compreender isto. E vocês têm um maravilhoso pastor, uma pessoa firme na palavra, e eu gosto de ver a coisa ser levada da maneira que deve ser, tá? Da maneira correta. Então nós queremos que Deus abençoe a ele, como a vocês também. Vamos ler, mesmo assentados, 24 de Mateus, a partir do verso 11. Disse Jesus: e surgirão muitos falsos profetas, muitos, falsos profetas, e enganarão a muitos. Graças a Deus que não é a todos, E por se multiplicar a iniquidade, pode baixar mais, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Amém. Deixa-me só eu ler de novo. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Então, irmãos, esta é uma escritura que, vamos dizer, nos causa um certo temor, porque, queira ou não, ela é uma alerta dada pelo próprio Deus. Um alerta da situação final. A multiplicação da iniquidade, que, como consequência, leva as pessoas a perder aquele afã, aquele amor, aquele apego de coração. Agora, você pode dizer, eu sei que a Bíblia diz isto, que por se multiplicar a iniquidade, eu sei, agora não é o saber somente que nos leva a se livrar dela. Nós temos que saber, entende? Como enfrentá-la, de que maneira vencer. Porque saber, todo mundo sabe. Mas aonde está? Então nós precisamos saber o porquê. Também que existe este aumento da iniquidade. Porque a consequência dela é nos levar a perder o amor, esfriar o amor. Como eu posso me defender disso? Como você pode se defender disso? Sabemos que o pecado, ele simplesmente faz com que o amor se esfrie. Como? De que forma, irmão Febrônio? É o que a Bíblia diz. O irmão Brana, ele diz que a mesma coisa como o casamento, a esposa, o esposo. Quando casam, está um voltado inteiramente ao outro. Aquela preocupação constante em um agradar ao outro. Nós chamamos isso, vamos dizer, espiritualmente,
o primeiro amor. Mas à medida que a convivência vai indo, e se habitua, se acostuma, as coisas vão ficando comum, é ali aonde está o perigo. Por isso, quanto mais dias passam e você mais conhece o Evangelho, é até mais perigoso. Conta-se de um jovem que se converteu e ele estava muito empolgado e frequentava os cultos, louvava, falava do Evangelho. E, na verdade, são os novos que falam mais do que os velhos. Os velhos estão já mais acomodados, né? E daí o velho irmão da igreja chegou e disse para ele: olha, eu também tive isso, esse primeiro amor, mas com o tempo você vai cair na realidade, quer dizer, você vai se esfriar. E aquele jovem falou: se eu perder isto, eu me converto de novo. Eu me converto de novo. Então, irmãos, que, como diz o irmão Brana, na mensagem de Éfeso, que a igreja, como a esposa, vai perdendo aquele interesse, aquela dedicação. Vamos dar um exemplo. No início, chega ali, querida, a toalha está no banheiro, o sabonete, as roupas, tal. Dali um dia, ele entra lá: ô mulher, traz aí a toalha. Por que você não levou? Não sabia? Quer dizer, as coisas vão mudando, as atitudes vão mudando. E maravilhoso, feliz é aquele casal que mantém aquela mesma atração. Esses dias, vendo um velho casal, eles ainda, um voltado para o outro. Isso é o que é felicidade, é um viver para o outro. Então, seria a igreja viver para Deus. Mas, como diz o irmão Brana na era de Éfeso, eles, diz a Bíblia, lembra-te, pois, de onde caíste. Você perdeu o primeiro amor. Quer dizer, ela havia esquecido. Quer dizer, o resultado de toda a era, no final da era de Éfeso, ela já tinha perdido o seu primeiro amor. Aquele chorar no espírito, aquele prazer de orar, prazer de servir a Deus, não se envergonhar de Cristo. Mas o que vai acontecendo, diz o profeta, ela foi tendo uma atitude descuidadosa, creio, página 70, e simplesmente começaram a ler livros que não deveria ler, a frequentar ambientes que não deveria frequentar. Quer dizer, começaram a ir para a fronteira. E nós vemos que Laodiceia é justamente este quadro. Há pessoas que estão lutando, brigando por causa de Laodiceia, isso e aquilo. Gente, Laodiceia é uma condição espiritual, uma condição de prepotência, de orgulho. Eu tenho tudo, não preciso de nada. Vai dizer que não existe esse espírito entre nós? Você olha de cima para baixo para outros, porque não tem a revelação que você tem, quando a Bíblia nos diz que a humildade deve ir diante da honra. E esquece que a quem mais é dado, mais é exigido. Então, aquela jactância: eu tenho, você não tem, eu tenho a revelação, eu tenho isso, tu não tem nada. E aí começa a julgar.
Laodiceia é uma condição espiritual. É os pentecostais. Mas esse espírito não morreu de orgulho, de prepotência, de autossuficiência. Tá, deixa eu seguir no meu assunto. Então, por aumentar a iniquidade, o amor se esfria. Olha, vê, uma coisa leva a outra. Agora, não é possível dizer que verdadeiramente amamos se você apenas pensa em você. Se você somente pensa em você mesmo. Por mais que você diga que você ama, o amor se doa. Mensagem aquele dia no Calvário. Vida eterna é viver para os outros. Os céus desceu até a nós. Não nós que subimos até lá, mas Deus desceu por nós, né? Aí está a prova do seu grande amor. Então, irmãos, vamos meditar aqui. Por que tem aumentado a iniquidade? Qual é a fonte deste aumento? Podemos apontar vários itens, mas o principal dele é originário dos falsos ensinamentos. Os falsos ensinos. Por isso, a nossa leitura começa dizendo: e surgirão muitos falsos profetas. Em inglês, profetas quer dizer pregadores. O irmão Branham tem uma mensagem que ele diz: você pode ser um falso, alguém pode ser um falso de algo verdadeiro. Quer dizer, você tem a verdade e é um falso? Sim. Às vezes pensamos, você pode pensar, ou eu, que o falso é uma pessoa que tem um ensino antibíblico. Não é só isso que faz uma pessoa ser falsa. Mas o que mais faz as pessoas serem falsas, sabe o que é? Não ensinar toda a verdade. Ensinar parcialmente. Ensinar parcialmente. Isso leva a pessoa a ser um pregador incompleto. Vai ensinar parcialmente. Ensinar aquilo que agrada o povo. Aquilo que, vamos dizer, só nos anima. Aquilo que só passa a mão nos alisando. Você é uma filha de Deus. Você é um filho de Deus. E está você com uma vida atrapalhada. Naturalmente e espiritualmente. E Deus te ama. Eu pergunto, isso não é verdade? Deus ama ou não ama? Ama. Deus quer te dar prosperidade. E termina, vemos esse tipo de evangelho. Por isso Jesus disse-nos em Mateus 24, que se possível, enganaria até os escolhidos. Se o diabo viesse como pintam ele não enganaria ninguém. Ele não enganaria ninguém. Chifre na cabeça, pé de cabrito e sei lá. Mas ele vem de uma forma, ele é o anjo de luz. E como disse o irmão Anildo, o diabo anda endemoniado nesse tempo. Anda endemoniado. Então, irmãos,
ele tem as suas estratégias. Balaão foi um falso. Não pela pregação, a profecia dele. A profecia, Deus comandou. Mas lá, dando volta, particularmente porque estava no coração dele, receber honrarias, riqueza de Balaque, ele diz, só há uma maneira de colocar Deus contra este povo, é o pecado. Vocês não vamos dizer, vocês não parentes? Moabe não é filho de Ló, e Ló não era como um filho adotivo de Abraão? Creia no mesmo Deus? E começou a planejar o ajuntamento, festa, piquenique. Começaram, e a coisa terminou o quê? É o que disse, a doutrina de Balaão, não quanto ao ensino bíblico, mas quanto ao ensino que agrada as pessoas. E essa doutrina, ela é lembrada 1500 anos depois, em Apocalipse, ela é lembrada e condenada. Então, vejamos, irmãos, que o casamento misto foi a doutrina de Balaão. E hoje este ensino que simplesmente não coloca o outro peso do lado da balança, no outro prato, que é a condenação do pecado, só vem boas coisas, é o tipo de evangelho que nós vemos aí. É ou não é? É um evangelho falso? Por que falso? Porque não apresenta toda a verdade. Nos dias de Jeremias havia esse problema. Sempre houve os falsos profetas. Pessoas que afirmavam receber mensagens de Deus, mas o que é que eles falavam para o povo? O que o povo queria ouvir. Falava somente sobre o bem-estar do povo, riqueza, prosperidade. E Jeremias chorava porque via o outro lado. Ele via o juízo chegando. E ele condenava aquela formalidade, aquele orgulho do seu povo, mas havia tantos pesos pesados do outro lado, né? Profetas, sacerdotes, a ponto que Jeremias se tornou, como todo verdadeiro profeta, pode observar que sempre eles foram impopulares. Parece que eles nunca eram nacionalistas, sempre está dizendo que Deus ia destruir a nação, que Deus ia castigar. Jeremias chegou a dizer, Deus vai destruir esse templo. O templo que Deus fez está aí, vai destruir. Nossa religião vai Nabucodonosor vai nos levar em cativeiro. Quando o próprio Jeremias aconselhar, vocês se rendam. Esse homem não busca o bem do país. Mas é triste uma pessoa espiritual conviver ao lado de um natural, porque vê o que vai acontecer e não pode quase fazer nada. E quando tenta aconselhar, aquela filha se levanta contra, aquele rapaz se levanta contra, aquele membro acha que ele está acima de qualquer repreensão. Só dá amém para o que lhes convém. Aí sim, aí estão em paz. Quando se alisa o gato
da frente para trás, ele até se enrosca pelas pernas da gente, né? Mas você quer ver? Passa a mão contrária. Contra o pelo dele. Contraria. Não é? O eu sai ali na frente. As unhas velhas é vista. Então, vocês veem que o falso, esse que é o perigoso. Não é o que ensina a doutrina, é totalmente antibíblica. Não, é aquele que ensina partes da Bíblia. O primeiro pregador da Bíblia foi o diabo, a serpente. E o que ele ensinou? Diz o profeta, 99 da Bíblia, mas só uma parte. Que ele diz, Deus sabe. E era mentira? Não. O dia que vocês comerem, vossos olhos se abrirão. Não é isso? E as Escrituras nos dizem, irmãos, em Timóteo, 2 Timóteo 4, verso 3, que nos últimos dias, deixa-me tomar aqui, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, quer dizer, instrutores, né? Conforme as suas próprias concupiscências. Preste atenção. A palavra concupiscência significa desejos excessivos. Então a Escritura está nos dizendo que as pessoas nos últimos dias, entende? Teriam comichão nos ouvidos. O que é comichão? Será que é uma pulga? É um bicho? O que é comichão? Coceira. E é tão bom coçar, né? Quando está em coceira, né? Tem gente que gosta de um bichinho de pé, uma pulga aí, só para ficar coçando, né? Não. É bom coçar. É bom coçar quando tem coceira. E o mundo, irmãos, o povo tem coceira. Então, eles querem pessoas que vêm lhes coçar. Dizer coisinhas agradáveis, coisas boas. Não pode tocar no pecado, naqueles brincões, naqueles saltos altos, aquela produção, né? Como que chama como é que fala aí? A pessoa entra no salão beleza, sai uma produzida, aquela morena sai uma loiraça de lá, né? Todo na moda, não se pode falar das vestes. Entende? Eu queria ver o que faria o R. Soares, desculpa dizer o nome, Malafaia e toda essa turma. Falam bonito, fala certo, mas não fala tudo. Porque se tocar contra o pecado, como vai tocar contra o pecado se eles mesmos vivem uma vida superficial? Então vejamos, irmãos, se tocar mesmo a fundo ali, nos jogos, nos baralhos, nas bebidas, nos drinks, nos bailes, na roupa de homem vivendo um jeitinho errado, ora, vão pregar para os bancos. E quem vai pagar as altas fortunas mensais? Programas de televisão e tudo mais. Tem que pregar um evangelho popular.
um evangelho popular. Antigamente, você conversava com alguém não sabia o que era orar, mas só rezar. Mas hoje qualquer pessoa ora, sabe orar. Qualquer pessoa vem buscar oração. E quando você tenta falar da alma dela, ela não quer ouvir. A pessoa quer ouvir: pastor, me abençoe, eu estou doente. Pastor, me abençoe para minha filha, meu filho está me dando problema, bababá. E Jesus nos diz que devemos trabalhar pela comida que permanece, não pela que perece. Não pela que perece. As pessoas olham para Deus como uma fonte de provisão natural. Isso tem se tornado uma cultura. Uma cultura. Quer dizer, é algo que se acostumou. E depois que as pessoas acostumou com esse evangelho, não faz mal, não tem importância, Deus só quer o coração. Irmãos, você chega com uma palavra mais dura, mais séria, mostra o lugar. O que eles dirão? Bem, minha igreja não proíbe isso. Meu pastor não faz isso. As pessoas buscam uma religião para cauterizarem as suas consciências. Não é isso? Então vejamos, amontoariam doutores conforme os seus desejos. É este evangelho chamado neopentecostalismo, o novo evangelho. Neo quer dizer novo, o novo pentecostalismo. Desculpa eu ter que usar o nome. Alguém nesse país tinha que ser Edir Macedo. Alguém teria que ser R.R. Soares. Alguém teria que ser um Valdomiro. Alguém teria que ser um Malafaia. Quando saiu, recordo em minha cidade, a Assembleia de Deus ainda estava segurando a ponta dos dedos, mas ainda estava aguentando. Mas quando veio a Universal, com esse evangelho de prosperidade, e as igrejas e os seus salões enchem, milhares de pessoas, o que eu ouvi? Com os velhos com os pentecostais, aderiram à moda. Só isso. Hoje, você olha, elas estão de shorts, você não sabe a diferença de ninguém. Por quê? Os olhos dos líderes estão na multidão, na quantidade, não na qualidade. Não na qualidade, mas simplesmente na quantidade. E nós devemos ter um cuidado, como pregador, Imanildo, de não olhar só a quantidade, mas olhar a qualidade. E se a gente busca qualidade, não é muita coisa não. O eleito, a noiva, é qualidade. Amém. É qualidade. E Jesus está buscando qualidade, caráter. Amém. O nosso profeta nos diz que haveria 3 tipos de pressões nos últimos dias. Ele diz que a pressão dos ricos contra os pobres, seja as potências contra as nações pequenas, seja os grandes do país contra o restante, ou seja, os grandes da cidade,
os poderosos, é a pressão. É pressão. A pressão dos ricos, a depressão, que é um estado de espírito depressivo, doença que antigamente não se ouvia muito dela, mas hoje ficou comum. É o espírito das pessoas cai. Não tem nem desejo de tomar banho, nem desejo de sair do quarto, nem desejo de conversar. É o espírito, e muitos, quando vai afundando nisso, terminam se matando. E qual é a terceira pressão? Essa é para os crentes. É uma vida superficial. É a tentação, minha irmã, meu irmão, de viver uma vida superficial. Não deixa de ser crente, não. Mas Deus gosta de definição. Oxalá seja frio ou quente. Não uma mornidão, uma coisa superficial. Não é isso. Então nós vemos, amados, que Deus gosta de definição. Sede santo porque eu sou santo. E sem a santificação, ninguém, diz a Bíblia, ninguém. Não é porque você é velho, porque você é pregador, é diácono, é filho de crente, ninguém verá Deus. A suma é o que cada dia queremos nos defender desse espírito de iniquidade. Iniquidade é um pecado consciente. Não é o pecador que comete iniquidade, é o crente. O pecador, ele é um pecador. Agora o crente, ele comete pecado, porque ele não devia pecar. Mas a iniquidade é aquele pecado consciente, seja por omissão ou seja por comissão. Você deixar de fazer o que deve, a Bíblia manda fazer, ou fazer o que a Bíblia diz que não é para fazer. Então, vejamos que a maneira de se defender desse espírito, desse evangelho superficial, irmão, é isso. É você, pessoalmente, com Deus, você assume uma posição, um compromisso com Deus. Não é porque o tigre é pintado que você vai ser pintado como ele. O mundo chamado cristão vive dessa forma. Não, você tem que assumir. Eu gosto de Micaías nesse assunto. Falarei o que Deus puser na minha boca. Acabe queria um evangelho, entende? Os generais, os sacerdotes, todo o povo queria um evangelho que concordasse. Suba, Ramote Gileade. Lá veio o Micaías. A ponto que quando ele falou, Acabe disse, está vendo? Eu disse que ele nunca fala bem de mim. Como falar bem se a pessoa está mal? Micaías. Por isso Josafá disse, não há mais um por aí. E Deus quer encontrar esses poucos. Elias chegou a pensar que ele estava sozinho, mas Deus disse, não, eu tenho mais alguns por aí, uns 7.000, Elias. Você não sabe, mas eu sei onde está o endereço de cada um deles. Você acha que Deus não conhece aonde estão os seus? Claro que Ele conhece. Aqueles que não se dobraram. É preciso ter uma posição como Sadraque, Mesaque e Abednego. Não se dobrar. Mas essa é uma posição, irmão, que o pastor não pode impor por você.
O pastor pode expor, aconselhar. Como o próprio Deus, a Bíblia, não é uma imposição. A Bíblia, Deus diz: aconselho-te que de mim compres ouro, vestes brancas, colírio, não é? Para os teus olhos. É um conselho. Então, é preciso a pessoa determinar e dizer: Deus, me ajude, diga amém, Senhor, me faça, eu pus a mão no arado, eu não quero e não vou olhar para trás. Aconteça o que acontecer, venha o que vier. O melhor voto de casamento que uma vez eu vi foi de uma jovem ali em Chapecó, e casou com um rapaz da roça, e ela foi dar o voto dela, ela disse: não, eu prometo estar ao teu lado para o que der e vier. E olha que tem dado e vindo, e ela tem aguentado. Quer dizer, eu não casei para tentar viver casada. Não, eu casei para viver casada. Quer dizer, der e o que vier. Essa é uma decisão que Deus se agrada. Essa é uma decisão que atrai os favores, a graça de Deus, quando ela é real, genuína. Quando você assume um compromisso, um evangelho comprometido com Deus. E tudo que um pastor deva fazer é comprometer a igreja com Deus. Mas ele tem que dar o exemplo do seu compromisso. Porque existe aquela voltinha ali que vai no escritório: pastor, estamos passando muita dificuldade, conseguir um serviço, mas a mulher tem que usar calça esporte, pastor. Ó, pastor, e isso, e aquilo. Meu marido me pressiona, meu marido ímpio, para mim ser mais... Porque há tantas mulheres por aí, daqui um pouco ele está com alguém lá. Se fosse assim, por que as beldades não seguram seus maridos lá? Daí o pastor tem que dizer: irmã, olha, a tua Bíblia é a mesma que eu tenho, não tenho outra Bíblia aqui. Então é bom quando a pessoa tem um compromisso. Uma vez 2 jovens estavam na escola e ali a ordem daquela escola era: tinha que vestir a calça comprida. Hoje vão até de short, antigamente não. E ali tinha vários religiosos, isso foi lá no Centro-Oeste. Daí, era uma determinação da diretoria, e naquele tempo era duro. E elas foram lá, e a diretora disse: olha, nada pode ser feito. É uma determinação do secretário de saúde do Estado, aliás, da educação do Estado. Elas foram lá no secretário de educação. A diretora disse: vai lá, peça uma permissão para o teu pastor. Sabe o que elas disse? Meu pastor não tem nada a ver com isso. Isso sou eu. Sou eu. E elas foram até do secretário do Estado. O secretário disse: mas também a gente põe isso porque elas estão vestindo aí umas mini saias que nem dá de ficar. Daí elas afastaram e disseram: se assim a nossa veste. Não, se assim, tudo bem. Eram as únicas que vestiam naquele colégio do governo. Mas hoje, pastor, ali, aqui, os pais vão afrouxando, vai acostumando suas filhinhas, seus filhinhos,
com seus joguinhos, com suas internets, com suas redes sociais, seus blá blá blá. Então, nunca houve um tempo em que mais tem facilidade de pôr a língua no mundo como hoje em dia, através da tecnologia. Quando a Bíblia diz que deve falar pouco, vai até tarde da noite. No outro dia, você tem escola dominical. Não, estou cansado. Oi, irmãos. Do que você alimenta é para saciar o espírito que está dentro. É aquilo do que a pessoa se alimenta, é para atender o clamor daquela natureza, o tipo de coisa. Então nós vemos um evangelho sem compromisso. Eu quero dizer uma coisa. Eu tenho tido problemas, e eu entendo que uma igreja, quanto mais velha, mais problemática é. As mães vão abrindo mão, pensa que a criancinha... Gente, você pega uma Coca-Cola grande e pega uma Coca-Cola pequena. A diferença é o frasco, mas o conteúdo é Coca-Cola. Que diferença tem que ter a criança, a menina? Há pais que não cuidam. Há mães que deixam suas filhas, elas não podem pôr nelas, põem suas filhinhas. Ora, e a gente vai, como diz, puxando, mas vai indo de arrasto ainda. Agora, eu sou responsável por pregar e ensinar. O juízo fica depois sobre as pessoas. Ou você pensa que o púlpito, aqui sai um ensino, uma pregação que tem um efeito neutro. Se não te fazer bem, vai te fazer mal. Então vejamos, irmãos, esse evangelho fácil. Deus só quer o coração. Quer dizer, o corpo o diabo carrega, né? Que tal a moça quando casar, na hora de se conhecer, ela diz, não toca em mim, eu só dei meu coração para ti. Então fica com ele, né? Então vejam vocês, irmãos, as pessoas, como eu disse, eles querem uma religião. Entende? Querem uma religião. Elas querem viver da maneira que elas querem, livres, fazer o que bem quer, andar como bem quer. Elas não querem ser regulamentadas pelas Escrituras. Por isso que Paulo diz que nos últimos dias, diz o Espírito, que seria tempos trabalhosos. Tem um que procura fazer e 1000 para desfazer. Eu estava falando sobre esse tema aqui, ali atrás. Deixa eu ver se eu acho aqui. Jeremias, capítulo 5. Olha bem, eu sei que eu já fui longe, né? Mas aguenta um pouco, eu não sei quando eu vou voltar. Jeremias, capítulo 5, verso 31, diz assim. Vamos com 30. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. O que é, irmão Jeremias? Que Deus está dizendo que uma coisa terrível, que é, olha bem, 31, os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. Vocês sabem disso aqui, ó. Primeira coisa, preste atenção aqui, a palavra vem pelo profeta, vem pelo profeta. E os pastores, os sacerdotes, é o que põe ela para o povo. Com Moisés veio a palavra, mas quem colocava essa palavra sobre o povo não era Moisés, era os sacerdotes.
que são os pastores. E aqui diz, os sacerdotes, os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes, vamos dizer, comem pela mão deles. E o outro passo é, e o meu povo assim deseja, quer dizer, e o povo gosta. E o povo gosta. E Deus pergunta, e o que fareis no fim disso? Quer dizer, o que é que vai, onde vão chegar com isso? Aí é como a gente intitulou, Rua Sem Saída. Que solução tem para um tipo de evangelho desse? De falso ensino? Um evangelho incompleto? Um ensino ministerial incompleto? Mas o pior é, e o povo gosta. Esse pregador gosta de ouvir ele. Ele é. Mas na hora que o chicote pega, não tem aplauso, não tem amém. Não é? E aí por diante. Então, rua, um beco sem saída. Quer dizer, não tem esperança. O que aconteceu com Israel? Castigo. Deus teve que permitir seu povo ir para o cativeiro, ser morto, morrer nas ruas, crianças inocentes, homens, velhos, jovens, entende? O sangue jorrou à vontade. E o resto, pouco que ainda sobrou, foi para o cativeiro em Babilônia. Aí é onde está, que muitas vezes não entendemos. Foi Deus teve que permitir destruição da sua própria casa, que para eles significava Deus. Quer dizer, Deus virou as costas para nós, Deus terminou. Mas quando eles voltaram do cativeiro, eles voltaram realmente. Deus teve que castigá-lo dessa forma para eles terem um genuíno arrependimento. Então eles tiveram arrependimento. Nunca mais Israel se foi atrás das idolatrias. E hoje a idolatria é o ídolo. Irmãos, é aquilo que te interessa em primeiro lugar. É aquilo que você põe na frente de Deus. O teu ego, a tua vaidade, a tua maneira própria, que você tanto venera. Idolatria é isso. Tudo que é colocado antes de Deus. É preciso ver a idolatria dessa forma. Porque dessa forma é o que fazia Israel. Vamos aprofundar um pouquinho então. Eles antigamente, os pagãos, pegavam lá uma madeira, uma pedra, o artífice simplesmente trabalhava naquilo e simplesmente enfeitava aquilo de ouro e dizia que aquilo era o seu Deus. Aquilo não cheirava, não andava, não falava, não tinha nada. Era um produto da mão do homem. Hoje, quais são os produtos, suas realizações, sua cultura, sua grandeza, sua riqueza, sua autossuficiência, sua prepotência? Quer dizer, é aquilo que você constrói para o teu próprio benefício, para que não dependa de Deus. Bem, idolatria é o que significa hoje, é isso.
Sou rico e abastado, nada preciso. Então, irmãos, rua sem saída. Como? Não faz mal, não tem importância. Vocês conhecem a história do papagaio? Conhecem, né? Só aprendeu a falar, não faz mal, não tem importância. E de noite o gato pegou o papagaio e ele, em desespero, gritava: não faz mal, não tem importância. É o rico com aquela conversa. No outro dia só estava as penas do rico, né? O evangelho não faz mal, não tem importância. Entende? Todo mundo faz. Já viu que uma irmã que corta o cabelo, dentro da igreja é um evangelismo, para as outras fazer a mesma coisa. Caiu na fraqueza e vai lá, é um evangelismo. O homem não vê, mas as mulheres, isso tem o globo ocular mais redondo, nem precisa virar para ver. E conhece, né? Se sabe. Então, veja vocês. Todo mundo faz, a filha do pastor fez, a fulana do diácono fez, aquela outra fez, aquela outra. Entende? Porque só eu, mãe, que não posso. Entende? Outras vezes diz, não, são crianças, são inocentes. Outras vezes não sinto condenação, eu faço, meu coração não condena. Por que não condena? A Bíblia, na verdade, diz, se o teu coração não te condena, em paz está com Deus. Mas um coração que tem o Espírito Santo. Essa é a verdade. Depende do nível espiritual que a pessoa se encontra. Diz o profeta, quanto mais alto você está em Deus, mais longe você vê o pecado. Porque você está numa torre alta, pode olhar mais longe. Se você fica diante de uma árvore, você só vê aquela árvore. Mas se você sobe acima da floresta, você vai avistar toda a floresta. Depende do nível espiritual. Isso me faz recordar um certo casal que sempre estava com rilia e briga. E claro que aquilo não durou, foi embora. Deu do que tinha que dar mesmo. E alguém foi lá. O pastor não estava na cidade e alguém foi lá para dar um conselho. Irmã, não é assim, você tem que fazer assim. Quando ele chegar, você vai encontrar com ele lá no portão. Irmão, você tem que fazer assim, tem que fazer assim, tem que fazer assim, tem que fazer assim. E fica aquele tipo de, como se chama o irmão Brana, esparadapo com emplasto de fubá. Aquela coisa fabricada. Ora, isso o mundo ensina aí as pessoas, livros para essas coisas. E às vezes o pastor tem que dizer, irmãos, o que vocês precisam é voar mais alto. É o que você precisa, é voar mais alto. Está voando muito baixo. Está dando rasteira por aí, uma hora você pecha contra a montanha. E se vai. Vocês oram juntos? Vocês lêem a Bíblia? Vocês... Porque qual o vosso interesse por Deus? Ele, ela. Não, os dois. Qual o interesse? Porque quando os dois estão realmente com Deus em primeiro lugar, é como diz o irmão Brana, se você quer ser direito e certo, e reto, fique certo com Deus. Se você está certo com Deus, quanto mais. O que tem uma mulher ou um homem desconfiar? Ter ciúme do seu marido? Se ele é um cristão? Primeiro ele tem que trair Cristo. Agora, se traiu Cristo, pronto, qualquer coisa, não pensa que ele não vai te trair também. É isso. Quer ter segurança? É ajudá-la a ser um melhor cristão, uma melhor cristã. É isso.
Mas hoje nós temos esse slogan aí que usa muito. Qualquer coisa, indecência, o que seja, diz, isso é usos e costumes. E ele sabe falar bem, né? Eu defendo dizendo, que bom uso e costumes devemos ter. Costumes de um cristão, vestir decentemente, andar corretamente. Mas o que diz esse evangelho? Não faz mal, não tem importância. É como diz o seguinte, vocês, irmãos, tem que ser moderno, não ser antiquado. Não é o tipo de evangelho que se ouve aí fora? E o povo gosta. Essa igreja é boa. Esse pregador é o máximo. Então, amados, bem, vou guardar, senão vamos longe, né? Mas aí está todas as influências do mundo bombardeando. O diabo nunca vai lhe dizer que Deus não existe. Só que ele vai lhe dizer que você não deve levar tanto a sério o que ele fala. É isso. O diabo não é bobo para dizer que Deus não existe. Veja como tem tirado a força do evangelho, o efeito do evangelho sobre as pessoas, quando dão a sua própria interpretação moderna que o povo gosta. Que tal se a mãe corrige o seu filho, vamos dizer, um bate e o outro assopra? O que vai acontecer? Se um corrige e o outro defende. Ora, está pondo aquela criança perdida. Pastor, irmã, nem que você vê que seja injusto, dói. Mas depois você pega o velho por lá e diz, olha, não foi assim. Você cedeu. E não se bate com ira. Foi você. Porque quando se corrige corretamente, a criança sabe que foi corrigida, mas se a coisa vem naquele ímpeto, ou que seja, quer dizer, eu errei, mas paguei. Deus nem põe a mão naquela correção, porque foi simplesmente uma vingança. E a criança não pode ver a coisa como uma vingança. Tá, né? Mesmo que a correção não é agradável no momento, mas depois ela produz bons frutos. Não é certo? Bons frutos. Irmãos, que Deus os abençoe, mas lembre-se, este é o tempo, como diz a Bíblia, por aumentar a iniquidade o amor se esfria. Pastor, como eu procuro? Simplesmente comprometendo com a Escritura, com Deus, e vivendo uma vida de comunhão com Deus. De comunhão com Deus. E não tem esse ou essa que de vez em quando não vê que está abaixando o seu voo. Mas ainda bem quando você percebe isto. Você diz, Senhor, levanta pela madrugada, começa a orar, Deus me desperta. Deus, eu não quero viver numa situação de indiferença. E aí você começa realmente chegar perto da fogueira e sentir o calor. E quanto mais você chega, mais quente você vai ser. Agora, quanto mais se afasta, mais gelado vai ser. Agora, nunca se permita, meu irmão, minha irmã, uma vida superficial. Nunca te permitas a estas coisas. Você não veio para Cristo para isso. Você não está servindo a Deus
Isso não agrada a Deus e nem te agrada também. Se alguém acha que está bom, eu digo, chegue diante de Deus. Pode observar, quando a presença de Deus vem, a pessoa chega, a única coisa que conscientiza a pessoa realmente do seu genuíno estado é a presença de Deus, ela conscientiza. Quando aquele gadareno foi à presença de Jesus, ele ficou liberto e caiu em pleno juízo. A presença de Deus é o que nos faz sentir o que realmente somos, o que realmente precisamos. Então, o que acontece? Você toma decisões naquela hora, você chora, você vem ao altar, ajoelha, entende? Você se propõe e tudo mais, mas logo dali uma semana ou menos se foi. Se foi, mas você não esqueceu daquela atmosfera. Se firma naquela atmosfera, mesmo que ela passou. Se firma. E você vai encontrar puxando de volta, porque Deus vem justamente para te mostrar o que você deve ser. E quando você se esforça para ser, e vai lutando, e vai orando, e vai chegando, você está puxando de volta. Que Deus os abençoe. Inclinemos nossas frontes. Pai, ó Pai, o Senhor nos conhece por dentro e por fora, nada se esconde de Ti, e não pretendemos esconder nada do Senhor. Tire de nós, Senhor, toda frouxidão, toda impureza, todo costume, tradição. Faça com que a Bíblia, a palavra, a mensagem, seja nova, Senhor. Seja nova. Como disse o apóstolo, não canseis de fazer o bem. E às vezes se cansa. Há mães que estão cansadas, pais que estão cansados de lutar com a sua família. E às vezes, Senhor, nós mesmos cansamos. A gente cansa tanto falar, mostrar e dizer, e haver tão pouca correspondência. Quem é que não cansa? Paulo disse, quem é que não enlouquece? Ó Deus, nós pedimos que o Senhor traga uma renovação, individualmente falando, para cada irmão, cada um de nós. Como disse Abacuque, aviva, Senhor, a tua obra no transcorrer dos anos. Nós não dizemos mais anos, mas os minutos que vão nos passando, as horas, Senhor. Venha avivar a tua palavra, a tua presença, a nossa adoração. Ó Deus, venha mudar nossos costumes. Por favor, não deixe com que essa poeira da iniquidade assente sobre nós, mas que possamos, ó Deus, dar o brilho, polir. É um tempo de polir, Senhor, porque o Senhor tem colocado sobre nós a tua graça, o teu Espírito, a tua palavra. Agora ajuda-nos a dar o brilho, Senhor. Abençoe cada lar aqui representado. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Deus abençoe. Quem é que cuida?